E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o contexto histórico que favoreceu o nascimento da filosofia. Então vamos lá. Nossos objetivos: conhecer o contexto e as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia ocidental. Compreender como as condições históricas contribuíram no desenvolvimento do pensamento filosófico na Grécia Antiga. Bom, a filosofia surgiu inesperadamente na Grécia Antiga ou houve condições históricas para seu surgimento? Qual era o contexto social e político no qual apareceram os primeiros filósofos ocidentais? Então é muito normal que vocês tenham essa curiosidade. A gente sabe que tinha mitologia na Grécia e a gente sabe também que a filosofia veio da Grécia, no mesmo período, na Grécia Antiga. Mas como aconteceu essa transição de uma coisa para outra? Foi como se fosse um milagre grego, né? Um dia eles estavam lá pensando de forma mitológica, mística, e no outro dia reflexiva, filosófica. O que aconteceu aí, né? Isso que a gente vai ver. Um quadrinho para a gente pensar. A Grécia Antiga foi o berço do pensamento científico ocidental, diz aí um filósofo, pode até ser o Sócrates, né? Não bastava mais a chuva ser um Deus chorando. Começamos a querer compreender os fenômenos através da razão e da observação. Com o tempo, a religião parou de ter um papel na explicação do natural, migrando para o espiritual. E daí ele recebe um raio na cabeça com alguém falando: por isso que eu vou explodir essa sua careca. Era Zeus, né, que estava bravo, e a galera: calma, Zeus, calma. Enfim, essa é a função primeira do filósofo, como ele fala aqui. Bom, as questões espirituais ficam para a mitologia, mas as questões da natureza agora estão a par, estão com a filosofia e o filósofo. A Marilena Chaui, que é uma filósofa brasileira contemporânea, em sua obra Convite à Filosofia, propõe uma reflexão. A filosofia é um milagre grego ou surgiu a partir das influências do mundo oriental? A hipótese da pensadora é que as duas proposições podem estar corretas. A filosofia ocidental é um fenômeno tipicamente grego que teve como plano de fundo a sabedoria oriental. E daí no quadro a gente vê a escola de Atenas, do Rafael, um quadro do século XVI, onde estão retratados os principais filósofos da Grécia Antiga. Então, gente, essa é uma discussão muito interessante, né? A filosofia nasceu do nada, a gente teve uma influência do pensamento oriental. O que é o pensamento oriental aí? Existe uma filosofia oriental? Bom, seguinte, né? A filosofia é grega, a filosofia, como a gente fala, né? Quem deu o nome, que foi Pitágoras, falou: eu sou um filósofo, isso foi na Grécia. E ela tem algumas características de ser, né? A filosofia é aquela que tentou se distanciar do pensamento mitológico. Não é uma contraposição, não é, então agora todos os pensadores gregos eram ateus e tal. Não é nada disso, né? Tem alguns filósofos que eram sim religiosos, que seguiam a religião da época. Mas a questão é igual o quadrinho estava ali falando. As questões espirituais ficam para a religião, as questões naturais ficam para a racionalidade, ficam para filosofia. Esse distanciamento é o que caracteriza a filosofia grega. Isso não aconteceu muito em outros lugares do mundo, como por exemplo o pensamento oriental, que também estava avançado, né? A gente vê que a reflexão sobre a vida estava ali permeada, era próxima de uma reflexão mística, uma reflexão de doutrina espiritual, de pensamento religioso. O comportamento, a ética estava relacionada com a razão de ser mística ainda. Não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Mas eles são diferentes. Por isso que a Chaui fala assim: bom, a filosofia é uma coisa grega que surgiu, mas também tem sim uma ideia ali, uma influência do pensamento oriental. A gente sabe que o Aristóteles, o Pitágoras e o Tales foram pessoas que viajaram o mundo e aprenderam muito com outras civilizações. O Pitágoras e o Tales foram para a África, onde a matemática era avançadíssima, né? Ali começou os pensamentos matemáticos mais complexos que a gente tem, e eles aprenderam muito lá. Então, vamos continuar. A filosofia surge como um conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. Diferente da teogonia mitológica, ela se configura inicialmente como uma cosmologia,
operando uma depuração gradual dos mitos gregos, substituindo as narrativas míticas por observações e análises da natureza e suas leis. E por isso os filósofos primeiros eram chamados de physikoi. Então, assim, os primeiros filósofos eram chamados de filósofos da physis, filósofos da natureza, porque as questões que eles estavam preocupados eram essas, né? O que é o mundo, o que é a vida, o que é a natureza, qual é a essência da vida, né? A gente tinha Pitágoras, Tales, que eram geômetras, então estavam preocupados em traduzir o que é o mundo e a natureza em uma linguagem racional. O Jean-Pierre Vernant diz no Advento da Filosofia, na Grécia, marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber racional, e homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes inauguram um novo modelo de reflexão concernente à natureza e à origem do mundo, de sua composição, de sua ordem, dos fenômenos meteorológicos, propõe explicações livres de toda a imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antigas. O que ele está dizendo aqui né? Vamos imaginar a seguinte situação. A gente sabe que na Grécia Antiga, todo o mundo era respondido através da mitologia de maneira mística, né? Agora imagina as questões que a mitologia respondia, essas que eu falei anteriormente, né? O que é a natureza? O que é o mundo? O que são os fenômenos naturais? A chuva, o sol? Por que essa plantação deu certo e essa não, né? Então, assim, todas essas questões a gente pega e agora a gente tenta responder elas usando a razão humana, usando a natureza. Esse foi o movimento dos primeiros filósofos, né? Então, assim, essa a diferença entre o tipo de pensamento mitológico e o tipo de pensamento filosófico. Bom, faça um texto sobre a seguinte questão. A filosofia surgiu na Grécia Antiga, ou os povos orientais já possuíam uma forma de pensamento filosófico anterior à filosofia clássica grega, que apenas adaptou esses orientais à sua realidade? Então, eu estou pedindo para vocês fazerem essa discussão que a Marilena Chauí fez, né? Houve um milagre grego ou houve essa influência do pensamento oriental, certo? Então, agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Então, assim, a ideia de que a filosofia é um milagre grego, não dá para a gente defender muito isso, né? Como se as pessoas na Grécia estivessem isoladas e um pensamento surgisse do nada. É sempre interessante que a gente pense que existe um contexto histórico por trás, existe quês e porquês e relação, né? Então, por exemplo, assim, contando um pequeno caos para vocês, o Tales, que era esse matemático aí, né? Como que ele usou a filosofia para pensar na importância dela, né? Então, no começo da filosofia, é claro que ela não era assim muito bem vista, né? Esses filósofos aí pensando sobre a vida não serve para nada. Sabe o que o Tales fez? Ele começou a ter um conhecimento científico, racional sobre a natureza e conseguiu prever que sairia aí uma boa safra de azeitona, né? Na próxima colheita, o tempo, a natureza traria uma boa safra de azeitona. O que ele fez então? Ele foi comprando as prensas para fazer azeite durante o tempo. Ninguém sabia como que ia ser a safra, porque isso dependia dos deuses, né? Então o resto dos gregos ali não estava pensando da mesma forma que o Tales. Ele foi, alugou as prensas, comprou lá, tudo certo, estava com ele. Quando veio a colheita, teve uma abundância de azeitona, mas ninguém tinha prensa. Quem tinha era só o Tales. E ele revendeu muito mais caro do que ele comprou e ganhou muito dinheiro. E no final ele falou assim, para o filósofo, tá vendo? Não é uma questão de dinheiro. A gente consegue usar o nosso conhecimento para ganhar, mas a questão é que agora nós sabemos, nós temos que ter o poder de conhecer a natureza, né? Então essa é a intenção do filósofo, né? Esse é o porquê da filosofia. Não é um saber prático que visa alguma coisa com isso. É o saber pelo saber, é buscar o conhecimento e entender que ele por si só já é um poder, né? Vamos continuar então. Embora os gregos tenham absorvido influências de povos mais antigos, foi somada ao gênio grego uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia ocidental. O modelo grego se distingue da sabedoria dos povos orientais, que por mais que tenham se desenvolvido intelectualmente, não romperam com o pensamento místico de suas civilizações, é igual eu estava dizendo anteriormente, existia aí a aproximação com o pensamento místico e o reflexivo sobre a vida. Bom, vamos falar do contexto histórico, coisas que aconteceram, que mudaram então o jeito que o grego pensou a filosofia, né? Não foi do nada. Por exemplo, uma coisa que ajudou foram as embarcações, foram as navegações. Enquanto eles achavam, vamos imaginar que somos nós, gregos antigos, a gente olha para o mar, a gente olha para o outro lado, as outras ilhas e pensa o quê? Lá é o lar de Poseidon. Nessa água aqui, a gente tem medo da água, a gente não conhece. Aqui devem ter hidras, monstros ou criaturas, né? Até que a gente começou a navegar. E quando a gente começou a navegar, nós vimos que não tinha por que ter medo, ali não tinha criaturas. Quando nós chegamos em outros lugares, em outras ilhas, a gente percebeu que não era povoada por deuses ou criaturas ou ciclopes, etc., né? Eram outras pessoas com outras culturas. Esse foi um movimento de racionalização do povo grego, né? Começar a entender o mundo de maneira diferente, mais racional e um pouco menos místico. A invenção do calendário é uma nova capacidade de percepção do tempo como algo natural e não como um deus mitológico. Também foi um fator histórico que contribuiu para o nascimento da filosofia ocidental. E aí tem uma imagem do antigo calendário grego babilônico. Então veja, né? O tempo era o deus Crono. Quem comandava o tempo era Cronos, né? Hoje em dia não é assim. Quando a gente começa a pensar em calendário, hoje em dia relógio, mais preciso ainda, a gente tem controle sobre o dia, sobre a noite, sobre as estações. Então não fica a cargo de um Deus, mas nós humanos estamos tomando controle sobre algumas coisas que nós não tínhamos antes, né? Nossa locomoção, entender do que o mar é feito, do que a natureza é feito. Tudo isso auxilia nesse processo que eu estou falando para vocês, que eu estou falando de racionalização. A invenção da moeda permitiu um comércio que não se realiza através de trocas de objetos concretos.
trocados por semelhança, mas um comércio feito por meio do cálculo de valores como uma nova capacidade de abstração. Então veja aí, ó, a gente está vendo imagens de moedas gregas, entendendo por que eu estou falando que é abstração, né? A gente concorda, existe um acordo entre nós de que tais notas hoje em dia, né, ou tais moedas são determinados valores, né? Entre uma nota de R$100 e uma nota de R$200, não há muita diferença. A diferença é a nossa convenção. É o que diz, isso vale R$100, isso vale R$200, mas eu estou voltando ao assunto de falar que é o nosso poder, então, de determinar o valor da coisa. É claro que quando a gente cria moedas, o nosso comércio expande muito mais do que quando a gente faz troca, né? Imagina eu indo lá na padaria, pedindo um pão, e o cara me fala assim, o que você tem aí? Me dá então uma galinha, 2 bolos, eu troco por 10 pães. Imagina o caos que seria, né? A moeda, ela faz uma horizontalidade, né? Ela fica igual entre as trocas, o comércio com outras culturas, com outros grupos, e isso expande o pensamento grego. Bom, depois de tudo que a gente falou aqui, né, faça um mapa mental com as principais mudanças históricas que favoreceram o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Então a gente falou aí de moeda, né, das navegações, do comércio. Faça um mapinha aí para organizar tudo que aconteceu na história da Grécia Antiga, certo?
E aí, pessoal, conseguiram fazer esse mapa mental aí, um esquema para ajudar você a entender, né, organizar tudo que aconteceu na Grécia Antiga para ajudar o nascimento da filosofia. É importante que a gente tenha essa consciência de que a filosofia não nasceu assim do nada. É claro que a filosofia, enquanto filosofia, é uma criação grega, mas para ela acontecer, algumas outras coisas tiveram que acontecer também, né? São esses fatores históricos que possibilitaram uma mudança de pensamento no grego antigo. Então vamos lá, vamos retomar o que a gente falou até aqui. O desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga se deu por meio de uma superação do pensamento mitológico. Embora a sabedoria oriental tenha influenciado o nascimento da filosofia ocidental, ela se configura como uma nova forma de pensamento racional. É aquilo que a gente estava falando, né? Houve sim uma influência oriental, claro, mas o que foi criado na Grécia tem uma forma única de ser. Houve uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Certo, galera? Então agora a gente comentou um pouco sobre os fatores históricos que favoreceram o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Gostei muito de estar aqui conversando com vocês, espero que vocês tenham gostado também. Até mais!